Olá, querido e amado irmão, saudação de paz. Deus em Cristo abençoa a tua vida, a tua casa e a tua família. Estou passando por aqui para compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida e aproveitar o ensejo desse vídeo para convidá-lo a me seguir na rede social. No YouTube eu tenho um canal Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. No Insta eu tenho uma página Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Também eu tenho no Kawaii Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. No TikTok também Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Em todas as plataformas digitais estamos sempre trazendo teologia profunda, simples, descomplicada. Tá? Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero compartilhar contigo nesse dia uma palavra de Deus para a tua vida. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o biógrafo, evangelista e também apóstolo e discípulo de Jesus, Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 7, também ao versículo de número 11. Está escrito assim. A epígrafe da minha Bíblia diz: a perseverança na oração. Verso 7. Pedi e dá-se-vos. A. Buscar, encontrareis. Bater e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós, o homem, que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estais nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. Muito bem, nós temos aqui um texto muito esclarecedor, um texto relevante e de um aprendizado muito grande para nossas vidas. O evangelista e biógrafo Mateus, ele relata a história do nosso Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo, e escreve para os judeus, apresentando Jesus como o Messias prometido do Antigo Testamento, aquele que os profetas apontavam para o futuro Messias. Então Mateus foi aquele que Jesus convidou, conclamou para poder seguir a Cristo. Mateus, ele era cobrador de imposto, não era um cara bem visto perante os judeus, mas Jesus o convida para poder fazer parte do colégio apostólico, dos 12 apóstolos que andou com Jesus. Então, no capítulo 9 de Mateus, e o versículo 9, Jesus convida ele, também chamado de Levi, também é o mesmo Mateus. E no capítulo de número 7, e o versículo de número 7 também, ele está trazendo para nós ensinamento extraordinário, concernente à busca, concernente à oração, concernente a receber da parte de Deus. O primeiro versículo, que é o versículo 7, que eu quero retratar, ele diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscar, encontrareis. Bater, abre-se-vos-á. Nós temos aqui três palavras importantes a ser retratado aqui. Nós temos a primeira palavra, que é pedir. E nós temos a segunda palavra, que é buscar. E também nós temos a terceira palavra, que é bater. Perceba que são palavras diferentes. Pedir, buscar e bater. Então vamos lá. O evangelista Mateus, ele diz que pedir, dá-se-vos-á. Aquele que pede, ele recebe. É muito importante entendermos
que precisamos pedir para receber. E quando nós vamos pedir, nós não estamos pedindo ao presidente de uma nação. Nós não estamos se dirigindo a um governador de um estado, ou um prefeito de uma cidade, ou uma pessoa influente. Nós estamos pedindo ao Rei dos Reis, Senhor do Senhor, o Todo-Poderoso. Estamos pedindo para Deus. Então, a palavra vem para nós dizendo: pedi e dá-se-vos-á. Aquele que pede, ele alcança da parte de Deus. Ele recebe da parte do Senhor. Então, nós temos vários exemplos de Gênesis, Apocalipse, pessoas que pediram ao Senhor e o Senhor respondeu. Nós temos aqui o primeiro exemplo aqui que eu vou citar é de Abraão. Abraão casou com Sara e Sara era estéril. E Abraão pediu para Deus um filho. E Deus prometeu a Abraão que daria a Abraão um filho. E Deus cumpriu a promessa que ele havia dito a Abraão, que daria um filho a Abraão. De fato, ele deu um filho que se chamou Isaque. Isaque também casou com Rebeca. E Rebeca era estéril, não podia gerar. E o texto sagrado diz lá no livro do Gênesis que Isaque orou incansavelmente, buscou a Deus todos os dias para que Deus abrisse a madre da sua digníssima esposa, Rebeca, e Deus abriu a madre e ela gerou e teve um filho, ou melhor, 2 filhos. Nesta oração de Isaque, Deus deu 2 filhos a Isaque e a Rebeca. No ventre dela estava 2. Estava Esaú, que foi o filho mais velho, o primogênito, e também Jacó, que depois Deus muda o nome de Jacó para Israel, que Jacó significa suplantador, enganador, e mudou o nome para Israel, que significa príncipe diante de Deus. A terceira pessoa que também pediu a Deus foi Jacó. Lá no Gênesis, capítulo de número 28, a partir do versículo 10, Jacó teve um sonho da escada branca de Betel, a escada que descia do céu até a terra, e os anjos de Deus desciam e subiam. É interessante atentarmos que os anjos desciam sobre aquela escada. Então, a ordem certa para poder chegar num patamar elevado é começar de baixo para cima. E os anjos começaram de cima para baixo porque ele é anjo, ele é Deus. Então, Jacó acordou do sono, estava sonhando, ele disse assim: se o Senhor for comigo até a terra dos meus parentes, eu vou ser fiel a Deus em tudo. E ele foi fiel em tudo, ele dizimou o Senhor. Então, perceba que a palavra pedir está em toda a Bíblia. Eu citei aqui 3. Eu citei Abraão, que pediu, recebeu o filho, Isaque. Eu citei Isaque, que pediu, Deus deu os 2 filhos para ele, Esaú e Jacó. E Jacó, que pediu a Deus, e Deus foi com ele em todos os seus caminhos. Então, a palavra pedir, pedimos a Deus. E Deus, ele vai fazer para nossas vidas. E ele faz. Então, Mateus diz, pedir. E a segunda palavra que nós temos aqui é buscar. Pedir é diferente. Você pede e você fica ali naquele local onde você está pedindo e fica esperando talvez alguém trazer para você. Agora, buscar, você precisa se levantar e buscar aquilo que você precisa. Exemplo, você levanta de manhã, você precisa comprar o pão para o café. E você precisa levantar, e ir na padaria buscar o pão.
Se acabou um arroz, acabou um feijão, uma compra, você precisa se levantar e ir até aquele local para comprar. E nós temos algum texto aqui que fala sobre buscar. Isaías capítulo 55, versículo 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o Senhor enquanto está perto. Então devemos buscar o Senhor. Perceba que muitos servos de Deus saíam do local onde eles estavam e iam em direção ao local buscar Deus. Nós temos aqui um exemplo muito claro e clássico de Elias, em 1 Reis, capítulo de número 17, capítulo de número 18, 19, nós vemos aqui os 3 capítulos, Elias subindo ao Monte Carmelo para buscar o Senhor, porque em cima do Monte Carmelo tinha uma escola de profeta que ensinava profeta. Mas essa escola em cima do monte, antes de tudo, e começar a estudar, é uma oração que eles começavam. Então Elias buscava a Deus no monte. Jesus buscava a Deus no monte. Buscava a Deus em oração. Não é só no monte para buscar a Deus. É em todos os lugares. Dentro da sua casa, na sala da tua casa, na cozinha da sua casa, no banheiro da sua casa, no quarto da sua casa, no pé da cama da tua casa. Não existe lugar, critério para buscar. O fato é que devemos buscar a Ele. Então, ele diz: buscai ao Senhor. Aquele que busca, ele encontra. Aquele que sai de manhã para procurar, ele encontra. Quem sabe você que vai assistir essa palavra, que está vivendo o pior momento da sua vida, financeiro, emocional, familiar, ministério, e você não sabe, está perdido no meio do caminho, não sabe por onde começar. Começa a buscar a Deus. Começa a buscar a face do Senhor. Começa a fazer algo que você nunca fez. Muitas das vezes nós viemos com uma lista muito grande, pedindo a Deus bênçãos, exigindo a Deus. Mas existem coisas que a gente ainda não aprendeu a fazer. Então faça. Faça algo que você nunca fez. Você já fez um jejum de 12 horas? Faça. Você já passou uma noite com Deus, orando e lendo? Faça algo que você nunca fez. Então, a segunda palavra é buscar. E a terceira palavra é bater. Bater é aquele que bate na porta. E nós temos um texto muito claro, que diz lá em Apocalipse 3, 20, muito conhecido, da igreja de Laodiceia, em que Jesus disse assim: eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, entrarei e cearei. Perceba que Jesus, ele é o dono da igreja. Na questão da igreja de Laodiceia, ele está por lá de fora, então ele bate. Então, bater na porta, você vai bater. E alguém vai abrir do outro lado. Até porque quando você chega, você vai bater, porque você não tem a chave. E quem vai abrir a porta, quem tem a chave? Aí nós temos um texto lá em João, Evangelho de João, capítulo de número 10, Jesus falou assim: eu sou a porta. Quem entrar por essa porta, entrará, sairá e achará pastagem. Então, ele é a porta. Então, quando eu bato a porta, eu tenho que ter convicção dentro de mim que alguém que está do outro lado, ele vai abrir essa porta para eu poder passar. E alguém que tem a chave. Existe um louvor muito antigo que diz o seguinte: que o inimigo pode até fechar a porta, mas o anjo tem a chave. Não, o inimigo, a chave está na mão de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18 e 19, Jesus fala: eu sou aquele que estive morto e agora estou vivo pelo século do século, e tenho a chave da morte e a chave do inferno. A porta que eu abro, ninguém pode fechar e ninguém pode abrir. Então, a chave está nas mãos de Iavé,
na mão do Deus Todo-Poderoso. A chave está nas mãos do Todo-Poderoso. Então, existem portas que você vai ter que praticamente arrombar essa porta, bater, ó, com força para essa porta abrir, insistir para que essa porta venha abrir. Então, Deus está te convidando você hoje a bater nessa porta, para que ela venha abrir. E aí nós temos aqui, eu estou apenas em um versículo, citando aqui, sobre o que Jesus fala, sobre 3 palavras, pedir, buscar e bater. Depois desses 2 versículos, que é o versículo 7 de Mateus 7, versículo 7 e 8, que ele diz, pedir e dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. Aí ele diz o 9, olha só que coisa extraordinária. Qual dentre vós, o homem, que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? O verso 10, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Não. Você é pai. Se o teu filho diz assim, pai, eu estou com vontade de comer peixe, hipótese alguma você vai dar uma serpente, uma cobra? Claro que não. Você vai procurar comprar um peixe, vai pescar, vai arrumar uma vara, sei lá, vai dar o seu jeito, mas vai trazer peixe. Pai, eu quero comer pão. Você não vai dar pedra. Jesus está dando um exemplo. É linguagem figurada. É uma metáfora que ele está usando aqui. Uma metáfora que ele está usando. Por acaso seu filho pedir peixe, você vai dar cobra? Claro que não. Pedir pão, você vai dar pedra? Não. Claro que não. Aí ele diz assim, se vós sendo, versículo 11, se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bem aos seus filhos. Então ele diz, se vós sendo mal. Mal por quê? Porque nós herdamos a natureza adâmica do pecado. Do pecado. E aí, a Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. Mas diz também que aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, essa metáfora ali, essa linguagem figurada, ele faz essa ilustração que ele fala aqui sobre serpente e peixe, e fala também sobre pedra e pão. Lembra? Aí nós temos aqui, ele está usando uma metáfora aqui, uma linguagem figurada, de 4 elementos que ele diz. Ele fala sobre pão e pedra, peixe e também fala sobre a serpente. Vamos aqui começar pela serpente. A serpente aqui na Bíblia, a semente da mulher lá em Gênesis, a semente da serpente, é Satanás. A figura da cobra é Satanás. Aí ele usa o peixe. O peixe aqui está associado a almas na Bíblia. E ele usa a pedra. A pedra na Bíblia está associado a Cristo também. Ele diz, tu és, lá em Mateus 16, 18, ele diz para Pedro, tu és pedra, tu és rocha, tu és edifício, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? E as portas do inferno não podem prevalecer. Ele usa pão. O pão na Bíblia está associado ao próprio Cristo, a palavra. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Perceba que hoje, quatro elementos aqui. Você descarta aqui a cobra, que é a serpente. Nós temos o peixe, né? Nós temos aqui a pedra e também nós temos, né, o pão. Então, Jesus, ele é a rocha, a pedra de esquina, a pedra angular, o peixe é vitamina, o pão, ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, se vós, sendo mal, porque herdamos a natureza adâmica, o pecado, mas pela graça de Deus, aonde habitou o pecado, superabundou a graça, porque a graça se manifestou, a graça é um favor que nós não merecemos, nós alcançamos a nossa salvação. Então, eu encerro, né, essa palavra dizendo que tudo aquilo que você pedir
se tiver ligação com Deus, tiver de acordo com a palavra, vai acontecer. Porque no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo de número 7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Então, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa. Seja edificado por esta palavra. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal, segue na rede social. Que Deus te abençoe. Teologia simples, profunda e descomplicada.